e Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, tenho a honra de apresentar o 5º dia do 1º Novembro Negro da OAB São Paulo, Identidade, Memória e Resistência. Eixo 3, Raça e Poder. Painel 1, Privilégio e Subalternização, Hegemonia e Poder. Evento promovido pelas referidas comissões com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre doutora Rafaela Reis, vice-presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Eu agradeço à Secretaria de Comissões por sempre viabilizar os nossos eventos. Agradeço essa brilhante introdução. Esse tino que vocês têm sempre no cuidado com os eventos aqui realizados pela Comissão de Igualdade Racial e pela Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Agradeço a presença das nossas convidadas e do nosso mediador aqui nesse painel, que é um painel especificamente delicado. Iniciamos hoje o eixo 3 das discussões do Novembro Negro na OAB São Paulo. E este é um eixo que vai lidar com as estruturas de poder e os reflexos dessas estruturas nas racialidades. É um assunto delicado, é um assunto complexo, é um assunto denso e tenso. É um assunto que a Comissão de Igualdade Racial vem tentando dirimir junto à diretoria da Seccional São Paulo, e tem feito alguns avanços. Um desses avanços, que será liberado amanhã nas redes sociais da Comissão de Igualdade Racial, é a Epítome pela Equidade Racial na Advocacia. É um documento que foi construído coletivamente com as comissões de igualdade racial das subseções, que tem algumas demandas bastante específicas da advocacia negra. É um documento que foi protocolado em junho deste ano, de 2020, e que ainda aguarda a submissão ao Conselho Seccional para votação. Essa submissão deve se dar pela diretoria, porém ainda não foi feito. É um documento que teve apoio da Comissão da Advocacia Assalariada, que tem sua vice-presidente aqui, tem apoio da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que tem sua vice-presidente aqui também. É um documento necessário, é um documento símbolo e emblemático para tentativa de mudança dessas estruturas de poder e os reflexos negativos que elas têm nas racialidades, principalmente quando a gente fala de um ambiente dominado pela branquitude. A branquitude que não se percebe racializada, que impõe essa racialidade que ela não percebe naqueles que ela vê como racializados e acaba impondo mais pesos, mais ismos, mais problemas nessas relações étnico-raciais que já são tão conturbadas neste país extremamente colonializado, colonialista, e que nunca se propôs à reflexão, nunca se propôs ao exame, e que continua perpetuando certas estruturas que só trazem problemas ao desenvolvimento, à construção, à manutenção do projeto constitucional de sociedade livre, justa e solidária. Fico muito feliz de estar aqui hoje na presença da doutora Rosana Rufino, que, além de ser vice-presidente da Comissão da Advocacia Assalariada da OAB São Paulo, é mestranda em Humanidades e Direitos no Núcleo de Verstas aqui da USP, é pós-graduada em Direito do Consumidor, é professora, é diretora jurídica do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IANB, que é uma das maiores entidades de proteção e defesa da advocacia negra no Brasil na atualidade. É colaboradora no projeto Justiça Materna, integra o Indômitas Coletivo Feminista, integra também a Secretaria Executiva da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e também é coordenadora temática de estudos em direito antidiscriminatório da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo. Também estou ladeada pela doutora Simone Henrique,
que é uma das maiores autoridades na mesa, acredito eu, é nossa conselheira seccional, nos representa perante o conselho desta entidade, é vice-presidente da Comissão sobre a Verdade, da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, aqui da OAB São Paulo, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, especialista em Compliance pelo IBC-CRI. E o que dizer? Nossa inspiração para todos sempre. A doutora Simone está sempre carregando a representatividade política e jurídica da negritude onde quer que está. É nossa referência, nossa reverência a ela todas as loas. Fico apenas feliz e honrada de tê-la conosco hoje para compartilhar todo o seu conhecimento. Não cabe em 15 minutos, não cabe em meia hora, não cabe em 1 hora, não cabe em 3 dias. Doutora Simone é sabedoria pura. Estou aqui também muito feliz de estar ladeada pela Monique Cruz, que é assistente social, pesquisadora da Rede Justiça Global, doutoranda em serviço social pela UFRJ, universidade simbólica, mais simbólica que a UFRJ, só o UERJ, que é a antiga Universidade da Guanabara, que nos deu Lélia Gonzalez, o mito, o ícone, o tudo. Monique Cruz discute relações raciais, justiça criminal e segurança pública. Já discutiu conosco na OAB São Paulo em outros espaços. Ela esteve conosco aqui no Congresso 11 de agosto, realizado pela Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, e dialogou diretamente com a presidência da seccional acerca dessas estruturas discriminatórias e de como elas incidem na tal da administração da justiça, essa que é nossa incumbência enquanto advogados. A Monique Cruz também é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, do coletivo Jacim Bagaba e do Fórum Social de Manguinhos. Também estou aqui com Luciana Xavier, professora adjunta do Bacharelado em Ciências e Humanidades do Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, grande Universidade Federal do ABC, UFABC, sempre nossa parceira em muitos eventos, doutora em Comunicação Social pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Novamente, a UFRJ só nos dá estrelas, né? Ela e a UERJ só nos dão símbolos e mais símbolos. Graduada, tem mestrado em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Realizou estágio doutoral no Spanish and Portuguese Department of Tulane University, em New Orleans, pelo programa de doutorado Sanduíche no exterior da CAPES em 2014, e também foi pesquisadora visitante da Universidade de Tübingen, Alemanha. Eu não falo alemão, gente. Eu falo outras coisas parecidas, mas alemão eu não falo. Eu ainda não cheguei lá. Peço desculpas. A Luciana Xavier é ganhadora do Prêmio Compós 2017 de melhor tese de doutorado, e autora do livro que fez mega sucesso ano passado, todo mundo leu, aquele que falava do cenário dos bailes nos anos 70, todo mundo viu isso, depois todo mundo ficou tentando procurar e achar trechos desse livro, inspirações dele nas séries do Tim Maia. Estou sabendo, esse livro fez sucesso. A Luciana Xavier pesquisou a cena musical do Black Hill nos anos 70. Queria só ver uma pesquisa dela sobre essa cena musical e social aqui em São Paulo, dos anos 50 a 70, ia ter bastante coisa também. Eu acho que seria uma pesquisadora ideal para dar esse arcabouço do entretenimento negro nessa época de ditadura, de resistência. Seria excelente. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso mediador, que está aqui para conduzir os trabalhos hoje, é o Paulo Augusto de Carvalho. Ele é estudante de Direito, é especialista em administração condominial, pesquisador de tecnologia audiovisual,
vice-presidente do Conselho Penitenciário do município de Osasco, ativista do movimento anti-encarceramento e membro consultor da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa aqui da UAB São Paulo. Paulo já esteve conosco colaborando numa mesa sobre masculinidades e tenho certeza que terá contribuições muito importantes ao debate de hoje, que é um debate, já disse antes, é denso e é tenso. Vamos falar de raça e vamos falar de poder. Vamos falar de privilégios e vamos falar de subalternização. Para muita gente que ainda não compreende as bases em que se forjaram o Brasil, em que se forjou o Estado brasileiro, isso pode ser classificado como mimimi. Mas se a gente sentar, respirar, ouvir e absorver, a gente entende o quanto a coisa é séria e o quanto a gente ainda tem que caminhar. Passos vieram de muito longe, mas eles ainda têm milhas e mais milhas e mais milhas a seguir. Esperamos apenas avançar aqui algumas léguas nesse debate, nessa discussão. E, sem mais delongas, Paulo? Rafaela, olha só que tá aqui, boa noite, doutora Rafaela. Agora eu vi que está aqui a presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, gente, doutora Marilis Costa, veio prestigiar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, boa noite às painelistas que nos dão a honra hoje de dividirem seus conhecimentos, não só com a Comissão de Igualdade Racial, com a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, mas também com toda a advocacia paulista. É uma honra estar na presença de todas, eu sempre fico muito emocionada e feliz com as construções que fazemos, com as atividades que fazemos, mas uma mesa como essa hoje me deixa especialmente orgulhosa, porque algumas das minhas referências estão aqui, e é sempre muito bom e muito importante saber que por onde passamos nós temos a oportunidade de trazer as nossas, de trazer os nossos e construir juntas e juntos. Então eu queria desejar uma ótima atividade, agradecer imensamente a todas as pessoas que aqui estão, principalmente aquelas que constroem a atividade ao nosso lado, e também a equipe técnica da UAB, as trabalhadoras e trabalhadores que de maneira muito aguerrida, durante todo esse tempo de pandemia, têm viabilizado a existência dessa casa, têm com persistência feito um trabalho aí de escola. Enfim, agradecer à professora Luciana Xavier, a professora Monique Cruz, a professora Rosana Rufino, a professora Simone Henriques, agradecer a minha querida co-presidente Rafaela Reis, fiel escudeira, e aí o meu querido amigo Paulo Carvalho, que é um parceiro de caminhada, que é aí uma das referências também, não só na construção do que a gente entende por movimento negro, por movimento social, mas também sobre ética enquanto profissional dessa área. Agradeço muito e fico por aqui. Gostaria de ouvi-las e prestigiar essa atividade. Doutora Marilis, muito obrigado pelas palavras, recebeu com carinho. É uma honra fazer parte dessa mesa, sinto realmente muito prestigiado, é muito honrado fazer parte da mesa com pessoas tão notáveis quanto o currículo de todos aqui presentes. Eu quero cumprimentar, todas as pessoas que estão presentes hoje. Prestigiamos nosso 1º Novembro Negro na UAB São Paulo seccional. Hoje nós trataremos o terceiro eixo, raça e poder, para tratar a correlação entre privilégios e subalternização, e como essa correlação de forças se relaciona com o imaginário histórico e social sobre hegemonia e poder. E pensando sobre esse tema, nessa noite eu acabei fazendo uma reflexão sobre uma frase da pensadora Grada Quilomba. Uma mulher negra diz que é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que é uma mulher branca. Um homem branco diz que é uma pessoa. E sabendo que a base da pirâmide é composta de mulheres negras, e exatamente na mobilidade dessas mulheres, que temos a expectativa de ver movimentar toda a sociedade, como nos ensina Angela Davis. Como vocês fazem um paralelo com o tema desse eixo. Para começar nossos trabalhos, eu convido a doutora Rosana Rufino, para falar sobre a relação do nosso tema dessa noite. Doutora Rosana. Boa noite, doutor Paulo.
Obrigada pela introdução, doutora Rafaela Reis, obrigada pela apresentação. Minha presidente, doutora Marilis Costa, muito obrigada pela parceria de sempre. Cumprimento também a todas as minhas colegas aqui, e também amiga e parceira, doutora Simone Henrique, professora Monique Cruz, professora Luciana Xavier, e a todas e todos que nos assistem. Falar de raça e poder, né, privilégio e subalternização, eu acho que é a gente quebrar alguns mitos e paradigmas presentes na nossa sociedade, né? Eu acredito não, né? Tenho certeza que todo cidadão e cidadã deve poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas, né, de seu país, estando também, claro, sujeito aos deveres que nos são impostos enquanto pessoas cidadãs, né, desse país, né? Todas e todas devem, ou pelo menos deveriam ter respeitado seu direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, a observância dos seus direitos civis, os direitos políticos de participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos sociais, que são aqueles que garantem a participação de cada um de nós na riqueza coletiva do país, que é o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Enfim, estamos falando aqui, né, de cidadania, que é o exercício pleno de todos os direitos que deveriam abranger a todos sem qualquer distinção de raça, de gênero, de sexualidade, de religião, e que também deveriam ser estendidos a todas as pessoas, né? Não só homens, mas mulheres, crianças, as ditas minorias nacionais, sejam elas étnicas, sexuais ou etárias. Mas, se nós vivemos em uma sociedade que diz que todos são iguais perante a lei, mas algumas pessoas exercem a sua plena cidadania e têm mais acesso a direitos que outras, nós estamos falando aqui um tema, né, desse painel de hoje, que é privilégio e subalternização. O privilégio ele pode estar inserido na vida de cada um de nós por diversos meios, seja através da etnia, da classe social, do gênero, na nacionalidade, na sua orientação sexual, na sua religião e em diversos outros detalhes, né? E o privilégio, ele existe porque a sociedade está estruturalmente organizada, histórica, cultural e economicamente para favorecer alguns grupos em detrimento de outros, né? O que é possível se observar a partir da simples observação de dados estatísticos que nos são apresentados frequentemente, até mesmo por fontes do próprio Estado, né? Não são dados pessoais que nós escolhemos apresentar, né? São dados oficiais da nossa sociedade, né? Se nós temos, por exemplo, que a maioria das lideranças e referências que a sociedade conhece, seja no mundo corporativo, seja na política, seja no meio jurídico, seja na academia ou em outros espaços considerados de sucesso, se essas referências são pessoas brancas e majoritariamente homens brancos, isso não é meritocracia, não é por esforço simplesmente dessas pessoas, que meritocracia não passa mais do que um discurso simplista e falacioso para justificar desigualdades sociais. O que acontece é, sim, privilégio, primeiro, de uma sociedade, não primeiro, mas é o primeiro ponto que eu vou falar, porque eu acho que raça vem primeiro, mas de uma sociedade machista que coloca homens como entidade central, que se beneficia, é favorecida e é isenta de algumas responsabilidades a quais nós, mulheres, não temos o direito de nos esquivar. E também é fruto de uma sociedade racista que escravizou, violentou, violou, mutilou, explorou e desumanizou pessoas negras por mais de 3 séculos, né? E que depois de todas essas pessoas terem sua história destruída e apagada com dita abolição da escravatura, né, essas pessoas foram jogadas
às ruas sem nenhum direito ou indenização, sem moradia, sem emprego, sem educação. E então, essa mesma sociedade que as explorou durante mais de 3 séculos começou a nos marginalizar e nos estereotipar como pessoas preguiçosas, embora nós tenhamos trabalhado por mais de 3 séculos, né, por horas a fim, para que essas pessoas se enriquecessem, estereotipadas como vagabundos, como pessoas malandras, no caso das mulheres, até de homens também, nossos corpos foram hipersexualizados, e também fomos destinados apenas a trabalhos subalternos e até depois, né, no pós-abolição, julgados pela ciência como intelectualmente inferiores, né? Então, o privilégio é reconhecer que, se os seus ancestrais não enriqueceram pela exploração dessa mão de obra escravizada, tendo direito a terras, a construir suas riquezas, é muito provável que os seus ancestrais chegaram aqui beneficiados por uma política de embranquecimento no pós-abolição, que proibia a entrada de imigrantes negros e asiáticos, ao mesmo tempo que incentivava a vinda de imigrantes brancos europeus. E o incentivo era realmente financeiro, pagando o transporte de navio, concedendo acesso à terra, à moradia, à garantia de emprego e a recursos financeiros para que se mantivessem no país durante certo período até que conseguissem se estabelecer. Ou seja, essas pessoas chegaram acessando direitos que nos foram negados e seguem sendo negados até os dias atuais. Quando a gente fala de privilégio branco, nós não estamos falando de luxo ou de riqueza, e pessoas brancas também não têm dificuldades financeiras, enfim. Mas nós estamos falando da ausência das consequências negativas do racismo na vida das pessoas brancas. E o quanto isso proporcionará oportunidades a essas pessoas que muitas vezes podem passar imperceptíveis de tão naturalizado que é o privilégio e a subalternização de corpos negros, porque a subalternização é a negação reiterada de direitos que até constitucionalmente deveriam ser assegurados a todas as pessoas, mas por questões estruturais, especialmente o racismo e também o machismo, a misoginia e a LGBTfobia expõem pessoas a condições de extrema vulnerabilidade, de maneira que nós achamos que, nós não, mas muitas pessoas acham natural que jovens negros sejam a maioria das vítimas de morte violenta, ou sejam a maioria dos encarcerados. As pessoas naturalizam que mulheres negras sejam as maiores vítimas de violência doméstica ou de feminicídio, que crianças negras sejam a maioria das vítimas de mortalidade infantil ou de evasão escolar, naturaliza que o Brasil seja o país que mais mata pessoas trans, naturaliza que pessoas negras, embora nós sejamos a maior parte da população e sejamos a maior parte da força de mão de obra do país, que nós ocupemos, em sua maioria, posições de subalternidade, de menor remuneração e menor proteção social. Portanto, nós temos a menor possibilidade de mobilidade social e econômica no mercado de trabalho, recebendo os menores salários e ocupando em menor número posições de poder e liderança em todas as carreiras. E como disse Sueli Carneiro, o direito ao trabalho é a condição primordial para a reprodução da vida. E a sua exclusão é também a primeira forma da negação de todos esses direitos básicos que nos garantiria a cidadania. Então, com essa primeira reflexão, eu encerro a minha fala e agradeço a oportunidade. Doutora Rosana, muito obrigado. Ótimas falas. Foi, essa realmente pegou o ponto, né? Nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente machista, só que na hora da divisão dos trabalhos, divisão das atividades domésticas, fica cair sobre tudo as mulheres. E você não vê também essa questão de divisão de poder, a questão de representatividade. Nós temos aqui a população feminina é maior do que a população masculina, mas sempre é subalternizada.
Nós temos casos sobre questões de machismo, né? As assistentes pessoais são vozes de mulheres, a voz de GPS é a voz de mulher, só que na hora que é para voz de poder, tem que ser uma voz masculina, não segue esse mesmo entendimento, né? Muito obrigado pelas palavras, senhora. Agora, chamar a professora Luciana Xavier para a exposição sobre o nosso tema. Vocês me ouvem, gente? Perfeitamente, Isso. professora. Tá, que bom, obrigada. Gente, muito boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra, um prazer, e estar nesse diálogo com pessoas de áreas diferentes também, porque às vezes a gente se habitua a falar sempre para os pares, né? Então isso também é muito importante, enfim, para a gente pensar essas questões ligadas à raça de uma maneira cada vez mais interdisciplinar, né? E pensando teoria, pensando prática, pensando cotidiano. Então, fico muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite. Hoje eu queria tecer algumas reflexões, né, coletivamente com vocês, não estou aqui preocupada em encerrar, né, e oferecer respostas, mas em refletir, discutir, né, algumas ideias que envolvem representações políticas, representações sociais, política e poder, né? E a gente tem falado muito sobre representatividade de uma maneira dentro do senso comum, uma categoria nativa, né? Mas eu acho interessante a gente tentar pensar exatamente na ideia de representação, que ela está um pouco além, né? Quando a gente fala em representatividade, a gente está pensando bastante em política, em democracia, em ocupação de lugares de poder, enfim, e claro, obviamente legítimo, né? Tem a ver mesmo com a própria movimentação dos grupos, né? Das identidades sociais, das identidades culturais, né? Que obviamente precisam se organizar justamente porque a gente não tem uma democracia, concretamente, porque você tem grupos que detêm mais direitos e privilégios do que outros, mas eu queria pensar junto com vocês sobre a ideia de representação, né? Representação enquanto uma visão, né? Uma ideia que a gente concebe do mundo, né? Ou de uma coisa, e além das artes, né? Está ligada ao ato de representar, de desempenhar papéis no teatro, a reprodução de objetos por meio da escultura, da pintura, né, de formas de representar o real e os objetos, as coisas do real, né? E o termo representação ele passa a significar também, né, retratar, figurar algo, né? E essa figuração, né, ela passa a ocupar o lugar da coisa retratada, né? Enfim, ela passa a corresponder a algo ou a ausência, né, dessa coisa, né, ou desse sujeito. Schopenhauer, o filósofo, ele falava, né, o mundo é minha representação. Então a gente está entendendo que a gente está lidando, né, com as representações, com as ideias, antes de lidar necessariamente com as coisas do mundo, né? E para além desse âmbito pessoal, né, da nossa visão pessoal, né, a representação coletiva, né, para Durkheim, ela não se trata apenas da soma dessas representações individuais, mas de um novo conhecimento, da produção de um novo conhecimento sobre a sociedade, que pode, inclusive, favorecer uma recriação, né, dessa coletividade, dessa sociedade, de maneiras positivas, mas fundamentalmente negativas, quando a gente está pensando, né, nas hierarquias raciais, né? E a partir das leituras dessa noção de representação coletiva do Durkheim, que surge na psicologia social a ideia de representações sociais, né? E que é o que eu estou preocupada aqui, né, em discutir com vocês. Então, as representações sociais, elas têm, entre outras características, né, a proposta de facilitar a comunicação, facilitar o trânsito das ideias, né, do mundo e garantir, né, a formação de uma espécie de um capital cognitivo comum, né, aos membros de um mesmo grupo, de uma mesma sociedade. Então, a gente produz imagens, ideias, discursos do mundo e representações. E a gente também internaliza essas imagens, essas ideias, né, em contato com o próprio mundo e que não são produzidas por nós, mas que a gente acaba, né, internalizando. Então, o real ele existe a partir dessas ideias, dos signos e dos símbolos que são atribuídos, né, a essa realidade percebida, né? Então, a gente pode claramente pensar que não existe um real, mas existem vários, né? Da mesma forma que existem vários discursos. E essas representações sociais, que são também culturais, aqui entendidas num sentido mais amplo, né, como conjuntos de significados elaborados
pelos indivíduos para compreender, né, a realidade, elas são marcadas por valores, por afetos, que definem os outros, mas fazem referência a também quem produz, né? Especialmente, né, a gente está pensando necessariamente que quem produz esses enunciados, essas representações, né, tem o poder, né, o poder da enunciação, o poder de produzir, né, representações que são simbólicas, né, e que estão estruturando símbolos, práticas, nossas estruturas do cotidiano, a nossa própria intimidade, que estão presentes nas nossas falas, nas expressões, nas imagens midiáticas, na formulação de legislações e na elaboração de estereótipos. Eu vou falar mais um pouquinho sobre os estereótipos em si. As representações, né, em que o objeto, entre aspas, né, ele está ausente e é substituído por uma imagem, né, ela reconstitui esse imaginário. E no caso, né, da gente pensar a sociedade, nesse projeto, né, de sociedade, o objeto, né, representado, ele pode estar presente, partilhando dessas referências, mas não consegue falar, ou sua voz não é ouvida. Então, eu estou pensando muito aqui, né, no livro da Spivak, né, que ela faz uma pergunta, pode o subalterno falar? Né, é que justamente o subalterno, ou o sujeito subalternizado, ele é substituído por imagens, por imaginários ou representações que são criadas à sua revelia. Então, a gente, ao pensar no lugar do objeto, né, nos sujeitos negros, né, nos indivíduos negros, né, historicamente, eles têm sido alvos de estereótipos, de representações, né, sociais que ajudam a consolidar esse imaginário simbólico que é muito difícil de ser ultrapassado, né? Então, a gente está pensando em um imaginário que estabelece dados para a concretização de uma realidade, né? São discursos que estão construindo o real, e é um real baseado, né, na sustentação, na precariedade. Esses estereótipos, eles têm demarcado as nossas experiências, né? Afetam o cotidiano dos sujeitos negros, dos povos, né, diaspóricos, né, porque isso não é só no Brasil, enfim, perpetuando dinâmicas de poder e subordinação. E estereótipo, é importante a gente entender que ela é uma ideia, uma imagem que é pré-concebida, que é generalista, né, é o todo, né, dado a partir de um caso, né, isolado, que nem sempre é verdadeiro, a maioria das vezes não é, padronizado, estabelecido no senso comum, né, baseado na repetição. Então, quanto mais a gente repete essas imagens, por vezes falsas, né, mas elas começam a se transformar em verdades e passam a embasar convicções que são arraigadas, né, que relacionam, que constroem expectativas em relação a esses sujeitos a partir de uma imagem separada, né, da vivência, da realidade, né, a construir julgamentos falsos que acabam se perdendo, né, nas temporalidades, no tempo, no espaço. Né, a gente tem dificuldade de localizar a origem, né, e são naturalizados justamente nessa reiteração, né, se tornando quase que algo inquestionável, né, e a gente começa a operar também dentro, né, desses estereótipos dos quais a gente é alvo. Para o Homi Bhabha, que é um autor, né, indiano da área dos estudos culturais, né, ele defende a ideia de que o estereótipo foi a chave do poder colonial, justamente porque ele se pautava numa proposta desumanizante e que determinava destinos, não só de grupos sociais, mas mesmo de nações inteiras, né? E essas visões construídas sobre povos, sobre culturas, né, que são, por vezes, internalizados pelos próprios sujeitos, né, passam a ser reproduzidos geopoliticamente, institucionalmente, e aí eu estou pensando em instituições como a mídia, religiões hegemônicas, no direito, né, e no currículo escolar. Né? E ainda está em curso um longo investimento na construção desse imaginário que é extremamente negativo sobre o negro, né, que abala os processos da identidade racial, danifica, né, a formulação de autoestima, né, culpa as pessoas negras pela discriminação que eles próprios sofrem e, obviamente, justifica as desigualdades e a permanência do racismo. E aí, rapidamente, eu quero pensar junto com Rancière, quando o autor ele fala numa noção de política diferente dessa noção mais institucional, porque justamente essa ideia de política se pauta
na produção de dissensos, na partilha do comum, né? E aí eu estou pensando nessa ideia de comum partilhado como a realidade, né, da sociedade, da vivência coletiva, né, como esse comum que é partilhado entre todos nós. E a gente acaba fazendo política quando a gente consegue produzir fraturas nessas representações, nesses discursos, nesses estereótipos que estão infiltrados na sociedade, né, nas instâncias de poder e mantendo, né, as dinâmicas de hierarquização. Na disputa das lutas pela representação, a gente pode, então, divisar a possibilidade da existência de vários mundos em um só, né? E o fato da gente conseguir criar um outro mundo dentro desse mesmo mundo já é um ato de dissenso, já é um profundo gesto político. E eu estou falando mesmo de ações muito cotidianas, como, por exemplo, usar um cabelo afro, um cabelo black, alguma coisa, né? Quando a gente é ensinado, né, que o correto é o padrão do cabelo liso, o cabelo alisado, né? E a gente começa a mostrar essa outra possibilidade de vida, né? Essa outra possibilidade de existência e de criação, né, de outros mundos, né? E só para finalizar, eu queria só lembrar de uma fala, né, da Beatriz Nascimento do documentário Ori, que está disponível no YouTube, se eu não me engano, né, em que ela menciona: é preciso a imagem para se recuperar a identidade. Tem-se que se tornar visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do outro, e cada um reflexo de todos os corpos. Então, quando a gente está produzindo novos repertórios sobre nós mesmos e sobre o mundo, é possível construir gestos políticos, reinventar nossas representações, as nossas imagens, né, e transformar um cotidiano de subordinação, alterando, né, os regimes de poder. Obrigada, gente. Obrigado, professora. Muito obrigado. Foi realmente muito esclarecedor a fala da senhora. Eu convido agora a professora Monique Cruz para dar continuidade ao tema. Boa noite a todas as pessoas, meus colegas, né, panelistas, querido Paulo. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra e muito gratificante poder participar das atividades, né, que a OAB São Paulo vem promovendo e poder contribuir também, né, como a professora Luciana falou, com essas discussões mais interdisciplinares, né, vencendo um pouco essa caixa fechada que é o direito. Eu sempre brinco que eu tinha o desejo de ser advogada e nunca tinha, né, nenhuma pessoa da minha família foi advogada. Eu sou a primeira pessoa a ter pós-graduação na minha família inteira. E meu pai sempre dizia que eu ia ser advogada de porta de cadeia, né? E por fim eu me tornei assistente social e continuo nesse mundo, né, das ciências jurídicas de alguma maneira, das ciências criminais. É sempre uma honra estar junto, poder colaborar. Então, eu vou compartilhar também algumas reflexões, muitas perguntas, muito mais do que respostas. Esses tempos estão muito difíceis, mas também colaboram, né, para que a gente possa refletir sobre essa realidade tão dura que a gente vem vivendo. Eu estou num processo também de reflexão do doutorado, acabei de iniciar, então estou, né, em pensar tese, em pensar o que pode ser útil para essa sociedade. E quando o Paulo traz, né, no início da fala dele, a questão das mulheres negras serem a base da pirâmide, é justamente o que eu tenho pensado na minha tese, de como nós, mulheres negras, temos sido atingidas pela violência estatal na democracia de uma maneira a desconfigurar as nossas capacidades de sobrevivência, de resistência, de organização, inclusive comunitárias, né? Para além das nossas famílias. As nossas famílias, elas são ampliadas, elas são para além, né, da mãe, do pai. Quando o pai existe, né, infelizmente, as mulheres negras têm sido responsáveis por chefiar suas famílias, né? Não só suas famílias com seus filhos, mas com seus pais, seus irmãos, enfim, seus familiares de uma maneira geral. Então, essa violência sofrida por essas mulheres, especialmente a violência promovida pelo Estado, ela precisa ser muito bem documentada, sistematizada, organizada, para que a gente continue os processos de resistência que já existem há tanto tempo, né? O nome dessa mesa me lembrou muito a fala do Milton Santos, que ele diz que a cidadania nunca existe no Brasil, né? Os ricos não querem direitos, eles querem privilégios, e os pobres nunca tiveram direitos. E eu lembro que desde muito jovem, quando eu ingressei no movimento social de favelas, e que eu ia para as mesas, eu sempre me perguntava, que eu sempre soube os meus deveres, né? Eu sempre fui ensinada a cumprir, né, tarefas,
a cumprir as leis, a ser uma pessoa correta, mas a gente pouco acessou direitos, especialmente nos lugares onde a gente vivia. Então, o nome dessa mesa me fez pensar sobre isso, e pensar sobre isso me fez pensar sobre democracia, que é justamente o que eu tenho me dedicado a pensar nos últimos tempos, né? Que democracia é essa? Que mantém matrizes coloniais que são marcadas, estruturadas pelo racismo e pelo gênero. E aí não pensando o gênero só, muito entre aspas, no que diz respeito às mulheres, mas pensando o gênero nessas divisões e papéis sociais que nos colocam nessas funções tão necessárias, tão basilares das nossas famílias e também como alvo dessas violências. Que quando as violências que atingem, por exemplo, os homens das nossas famílias, elas nos atingem diretamente. Somos nós essa linha de frente dessa resistência e da obrigação desse cuidado e da obrigação de manter as nossas famílias de pé e da importância do nosso trabalho, né, como bem nos ensinou Lélia Gonzalez, tanto para as nossas famílias materialmente, emocionalmente, moralmente, como para as famílias brancas, nesse lugar de um cuidado do trabalho pago, né? E quase sempre mal remunerado, numa continuidade do nosso papel, né, do papel que nos foi imposto muito no processo de escravização também. Então, pensar nessa democracia é refletir sobre quais são os princípios que não foram implementados nessa ideia clássica de democracia que a gente tem. E, por outro lado, pensar o que fez parte da nossa realidade e o que não fez parte da nossa realidade, né? Quais foram as nossas conquistas e quais são as batalhas que a gente ainda tem pela frente. Porque falar sobre democracia no tom de crítica quase sempre é reconhecido como um jogar a história fora, né? De não reconhecer o que foi feito no passado e que continua sendo feito hoje para que a gente tenha o mínimo de direitos que é possível, né? E segurando com unhas e dentes. Eu sempre brinco, né, que preto nunca teve presunção de inocência, e a gente não tem, né? Mas eu falo, se está escrito lá, a gente vai lutar até o fim para que ele seja garantido. Então, é um pouco refletir quais são não só as batalhas, mas as conquistas também, né, que a gente tem alcançado. Por outro lado, eu sempre gosto de trazer a doutora Ana Flausina, quando na apresentação do livro da Michelle Alexander, ela diz que o item negociável entre as elites brasileiras, não só brasileiras, né, porque ela também está falando dos Estados Unidos, é o direito de decretação da morte física e social da massa vulnerável. Então, é pensar como passamos por inúmeras formas de governo, passamos por ditaduras, né, pela democracia, e seguimos sendo esse corpo que pode ser assassinado, que pode ser violentado, que pode ser encarcerado injustamente. E nem sei se falar injustamente é uma boa palavra, porque eu não consigo olhar o encarceramento como uma possibilidade justa de punição ou de qualquer solução de conflito social. Então, é sempre pensar como nós, né, as pessoas negras especialmente, ou as pessoas não brancas, vamos dizer assim, somos esse item que pode ser negociado, né? Somos a população que pode ser coberta com a barragem da Vale, que estoura, Vale sabendo que ela estourar, né? Somos essas pessoas que podem ser trocadas por lucros incalculáveis das grandes empresas. Por outro lado, né, pensar quais são as formas também de resistência e atuação. No mestrado, eu trabalhei um pouco com a luta e resistência das mulheres mães, né, especialmente do movimento da Rede Nacional de Mães e Familiares contra o Terrorismo de Estado. E eu trabalhei muito com as Mães de Manguinhos, né, que é um lugar onde eu vivo, onde eu moro, que tem esse coletivo de mães. E elas trabalharam muito a memória tanto como demanda jurídica, como demanda por direitos como instrumento. E por que eu estou falando disso? Porque essa atuação dessas mulheres também vem incidindo de uma maneira importante nas instituições públicas, né? O papel que elas têm cumprido em todo o Brasil, exigindo o reconhecimento das violências sofridas pelas suas famílias, pelos seus filhos especialmente, tem feito um papel importante, um exercício de democracia que a gente espera que todos pudessem fazer, não pela morte, mas pela participação política que nos é negada. Então, acho também importante trazer esse elemento como um elemento para que a gente possa refletir também, né? Pensar sobre a importância da discussão da democracia, porque essa discussão ela ainda se mantém muito em espaços pequenos, né? E fechados, muitas vezes sem, como é que eu vou dizer, sem uma discussão qualificada, né? Porque uma mulher negra hoje dizer, né, como eu fiz na minha banca de seleção para o doutorado, dizer que existe uma democracia
que permite a existência de estado de exceção nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, é dizer assim para mim, nossa, mas você está dizendo que a nossa democracia é frágil, né? Eu falei, olha, eu não sei se a palavra é frágil, porque eu escrevi fragilidade da democracia. Talvez eu tenha me equivocado com a palavra ou talvez não tenha refletido sobre ela. Mas a gente tem lugares desse país onde a lei e a democracia não me defendem. Se os meus vizinhos não saírem para me defender, eu vou ser arrastada na rua como Cláudia foi, porque a polícia militar me ameaçou de me arrastar. Então, discutir isso de maneira séria não é jogar a nossa história, a nossa luta, né, ralo abaixo, mas é discutir seriamente qual é o projeto político que a gente tem para a nossa existência. Né? Por fim, acho que eu me perdi um pouco. Para além disso, é pensar onde estão esses acordos, né? Esses acordos que negociam com as nossas vidas e fazem parte também da nossa realidade concreta e cotidiana. Pensar o racismo e o heterossexismo, né, que vão subjugar e sufocar as nossas possibilidades de vida, como é que eles nos impedem também de avançar politicamente na nossa existência, como eles continuam mantendo privilégios e como eles continuam tentando nos manter subalternizados, né? E aí eu parei para pensar também o quanto eu fiquei... a gente sempre brinca com relação a questão do Brasil ainda existirem, né, capitanias hereditárias, com todas as aspas necessárias, mas a disputa em Recife é muito isso, né? A disputa em Recife é uma disputa da mesma família no poder político há muitas décadas, há muito tempo, né? Pensar, por exemplo, a família Sarney, que também passou por inúmeras formas de governo, desde a ditadura até a democracia, e pensar quais são essas estruturas que não são mobilizadas, que não se rompem, que sequer, né, conseguem ser sacudidas, e quando são, é para isso que a gente está vivendo nesse momento. Então, acho que essas reflexões são importantes. Eu não sei quanto tempo, já falei todo o tempo, Paulo. Me ajuda aí, por favor. Tá acabando, acabando. Tá, me escreve aí quanto tempo, por favor. Eu queria também... Oi? Fugiu. Quanto tempo? Mais 2 minutos. Ah, tá bom. Então vai dar tempo. 2 minutos. Então, pensar isso para mim também é pensar... Eu estou muito mobilizada pelas eleições, eu sou uma pessoa que não votou durante algum tempo, né? E é também pensar qual é o papel da esquerda e qual é o papel dessa esquerda dentro da democracia sem milindres, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma crítica que para mim é muito cara, por exemplo, os governos PT que foram tão importantes politicamente, economicamente, né, que nos permitiram ter algum avanço social no Brasil, quer falar que esses governos também implementaram uma militarização fortíssima, criaram um regime diferenciado de prisão, aumentaram o encarceramento, especialmente das mulheres negras, incrementaram, né, o poder econômico dos bancos, criaram uma lei antiterror, popularizaram o uso do exército como polícia nas ruas do Rio de Janeiro, nas favelas. Dizer isso não é jogar fora os avanços que tivemos, ao contrário, é pensar como é que podemos garantir que esses avanços não se percam e como é que a gente consegue garantir participação política de fato. Enfim, penso que precisamos mapear e conhecer a estrutura dessa democracia, que é eurocristã, avaliar quais são seus impactos na nossa atuação, ou pensar como a gente consegue dirimir esses privilégios, pensar como esses privilégios com os brancos, que os brancos, não só os brancos, né, mas pensando as estruturas políticas e econômicas desse país, como é que elas reforçam essas estruturas hegemônicas que são racistas, heteropatriarcais, cristãs e que estão nos matando todos os dias de maneira muito diferentes em vários lugares desse país. Enfim, obrigada, Paulo. Desculpa ter atravessado o tempo. Professora Monique, muito obrigado, parabéns, foi uma excelente fala. Enquanto a senhora falava, né, dos privilégios, né, tem uma coisa que eu sempre lembro, né, quando estou ouvindo música, principalmente com Sapiência, tem uma frase na música dele, no Afro-Rap, que diz que para eles é um sacrilégio perder privilégios, por isso tem medo do gueto levantar fortunas. Então, realmente, quando você fala em privilégios no Brasil, é um tabu. Todo mundo acha que todos são iguais, que essa questão de vidas negras importa ou não existe. E sempre aqui nós no país, né, nós somos um país que é totalmente dividido, seja por raça,
seja por condição social ou por gênero. Agora, para dar continuidade, né, vou convidar a professora, a doutora Silvana Henriques, para dar continuidade na palestra de hoje. A senhora tem 15 minutos. Boa noite, Paulo. Boa noite para todas as pessoas presentes. Na sua pessoa, eu cumprimento a comissão de pós-graduação e de graduação, pós-graduação e pesquisa. Também cumprimento a minha presidente, a Marilis Costa. É uma honra, é uma alegria estar aqui. Também cumprimento a comissão da advocacia assalariada na pessoa da sua vice-presidente, doutora Rafaela Reis. Eu tive a grata alegria essa noite de ter sido precedida por mulheres luminosas, intelectuais arrojadas, professoras que me estimulam e me provocam. Então, a minha tarefa agora é muito mais simples, muito mais fácil. E eu só posso ser grata por, de alguma maneira, ser convidada a apreciar essas ponderações e beber dessas fontes encantadoras de conhecimento ético, prático, transformador e tão impactante, tão necessário. Bom, feitos esses meus agradecimentos, porque é um presente, e presente a gente recebe e agradece, eu dividi 3 pontos para refletir aqui com vocês, minhas amigas e meus amigos. Por favor, me permitam chamá-las e chamá-los assim. Uma vez que estamos aqui na nossa casa, que é da cidadania e da advocacia, pelo menos em tese. E esse contraste entre a tese e a substância atravessa as nossas falas, atravessa as nossas práticas e nos convida a, mais do que nos inscrevermos na bandeira da democracia e da inclusão efetiva, nos exige engajamento de fato. E engajamento de fato no ponto onde estamos, no lugar em que ocupamos. Já tínhamos pressa antes da pandemia. Agora, nessa guerra duplamente desconhecida, que é uma figura que eu tomei de empréstimo da nossa companheira de conselho sessional, da nossa OAB Bahia, Maíra Vida, esses tempos pandêmicos configuram uma guerra duplamente desconhecida, porque não sabemos quando essa tempestade vai cessar. A segunda onda está aqui e não me deixa mentir, lamentavelmente. E da mesma maneira, nós não sabemos como estaremos quando essa tempestade passar. Mas falando em tempestades, eu dividirei com vocês 3 pontos que dizem respeito à construção de hegemonia, manutenção de poder e criticidade em torno dessas 2 realidades que eu dividi aqui, hegemonia e poder. O primeiro dado que eu trago para vocês é a constatação de algumas lideranças do mercado, e aí eu vou destacar o mercado de tecnologia, ou seja, a economia criativa, mais pautada pela fluidez das relações, pela busca pelo arrojo, pela coragem, pela inovação, mas que recentemente sinalizou para a sociedade brasileira que implementar inclusão em espaços de poder, de decisão e de construção de saber representaria, aí eu usarei a expressão literal, um nivelamento por baixo.
Minhas amigas, meus amigos, por favor, me permitam uma crítica. Uma liderança corporativa que olha a inclusão e diversidade de cima para baixo e que sustenta que pluralidade em todos os espaços da sua organização é o equivalente a nivelar por baixo, não está preparada, com todo respeito, para o modelo de civilização que é nos exigido hoje. Vejam bem, minhas amigas e meus amigos, esta não é uma crítica pessoalizada. Essa é uma crítica direcionada a um setor econômico pautado pela agilidade e que representa a inovação, o futuro em nossas casas, a democratização dos nossos acessos. Pensar em efetivamente incluir diversidades nas nossas organizações supera a inscrição ou a formalização de documentos apenas com o signo da boa intenção. Para incluir de fato, para democratizar as nossas organizações, responsabilidade será exigida das nossas lideranças. Não culpa. Em particular, nada de culpa judaico-cristã, mas sim responsabilidade. Responsabilidade e responsabilização. Porque os compromissos firmados em torno da pluralidade, da diversidade, do acesso e da representatividade e da proporcionalidade precisam ecoar não apenas nos documentos formais dessas organizações, ou nas suas peças de publicidade, ou nos seus códigos de conduta e integridade. Precisam transformar a cultura. Em especial, a cultura da sua alta gestão. Minhas amigas e meus amigos, por favor, me permitam pensar em diversidade, inclusão, hegemonia e poder a partir da ferramenta que eu atualmente utilizo e estudo, que é a integridade. Quando pensamos em pilares de integridade, pilares para a estruturação de qualquer programa de integridade, de qualquer organização, quer seja pública, quer seja da iniciativa privada, quer seja de uma organização não governamental, o primeiro pilar, o primeiro fundamento para que a integridade se desenvolva naquele ambiente, naquele ecossistema, é o exemplo da liderança. Verifique na sua organização, aí, empresarial, que práticas de liderança sinalizam o seu compromisso efetivo com diversidade e inclusão, com representatividade e proporcionalidade.
mas não representatividade e proporcionalidade apenas nas posições de entrada e nas posições operacionais. Verifique no seu conselho fiscal, no seu consultivo, na alta gestão. Onde está a escolha por democratização e pluralidade? Está apenas na letra? Está apenas na peça publicitária? Ou é possível verificar a autocrítica? A autocrítica na recusa pela velha manutenção de privilégios, já muito bem deslindados aqui. E a proatividade genuína na escuta empática. E no aprendizado constante. E mais, na responsabilidade de quem ocupa lugares de visibilidade e de autoridade, capazes de influenciar, sim, os seus pares. Influenciar, sim, os seus parceiros de negócio. Influenciar, sim, os seus consumidores e o seu ecossistema. Isso pensando no mercado. Também divido com vocês, minhas amigas, meus amigos, o resultado das nossas eleições municipais. Estamos na semana do Dia da Bandeira, a semana, aliás, hoje é Dia da Bandeira, na semana da proclamação da República e as vésperas do Dia de Zumbi, as vésperas da consciência negra. Os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram: as candidaturas negras avançaram. Mas a subrepresentação no campo político continua. E a subrepresentação de componente expressivo da nossa população macula a nossa democracia. Mais do que macula, violenta a nossa democracia de uma forma indelével. E tratar de democracia é falar de ambientes viáveis para a realização de bons negócios, de negócios sustentáveis. No plano social, no plano ambiental e no plano do desenvolvimento político, econômico e social. Vejam bem, minhas amigas e meus amigos, uma das minhas ferramentas de interpretação aqui é, sim, performance econômica. Ou seja, promover diversidade e inclusão não é uma fala minha, é uma fala da McKinsey, lá no seu relatório de agosto deste ano da graça e da pandemia de 2020, é pensar em performance econômica, sim. Em rentabilidade de negócios, sim. E parafraseando Nina Silva, fundadora do movimento Black Money, óbvio que eu não terei o brilhantismo dela, mas farei uma paráfrase e peço desculpas, porque talvez eu seja um pouquinho pedestre, muito pragmática e não tão inspirada e inspiradora quanto Nina Silva. Mas, ao fim e ao cabo,
ignorar diversidade, ignorar pluralidade em órgãos de poder e decisão e produção de saberes é burrice. E se já era burrice antes da pandemia, após este período, mais ainda, quantos intelectos, quantas soluções criativas, quantos novos processos produtivos, quantas novas chaves de interpretação de N disciplinas, não apenas aqui nas ciências sociais aplicadas, mas nas ciências exatas e da natureza, nas ciências biológicas, são desperdiçadas quando ainda produzimos e reproduzimos desigualdades estruturais, no plano étnico-racial, no plano do gênero, no plano das diversidades, enfim. Quanto perdemos? E essas perdas não têm nenhuma relação com... então, Simone, nós vamos diminuir as exigências para ocupar determinados espaços? Por óbvio que não. A exigência continuará. Afinal, estamos num dos países que é campeão de iniquidade. Os desafios são muitos. Para que a democracia se faça aqui de fato, para que os direitos fundamentais se concretizem na vida das pessoas aqui. Não é, mais uma vez, o nivelar por baixo, ou mais grave ainda, a apresentação apenas de uma ou outra figura componente do grupo historicamente subalternizado, subjulgado, ignorado, em eventos estrelados, em datas específicas, tratando apenas de temas identitários. Não é essa a forma adequada para tratarmos de lideranças inclusivas, lideranças democráticas, na essência. Ao pensarmos em processos seletivos de contratação, de recrutamento, de seleção e de ascensão de carreira, haveremos que escolher de forma arrojada e ética por despojamento dos nossos privilégios. E ruptura com essas estruturas de hegemonia e poder que mudam, para que tudo continue igual. Porque algumas organizações nossas são muito curiosas. Elas mantêm o pensamento conservador e não inclusivo em coexistência com as práticas de inovação, de arrojo, de pluralidade e diversidade. Esse cenário de contradição aumenta as iniquidades e é uma porta fácil para o fracasso de todas as nossas organizações.
adotar equidade de fato em organizações de poder, de decisão e de produção de saberes, é compreender que promoção de equidade é promoção, sim, de democracia e promoção de alta performance. Alta performance que será, não sei a única, mas talvez a possibilidade mais viável para a nossa recuperação, enquanto humanidade, enquanto seres coletivos, e recuperação, porque aí eu vou usar aquela expressão que eu não gosto. O novo normal está aí. Mas este novo normal só escancarou as nossas iniquidades. Por evidente, eu não vou romantizar essa guerra horrorosa que vivemos. E eu quero prestar minha solidariedade a todas as famílias vitimadas por essa mazela. Mas que oportunidades como essa sejam um convite, não para nós, mas um convite para quem se inscreve como nosso aliado e nossa aliada. Fica o convite. Se inscreva na nossa bandeira de equidade e de democracia a partir do seu lugar, a partir da sua organização, com as ferramentas que você tem agora. E aí eu pessoalizo esse meu desafio, tá? Para dividir essas reflexões de hoje, eu me preocupei em estudar fontes de intelectuais não hegemônicas, mas que merecem e devem ser reconhecidas, valorizadas e incensadas e reverenciadas a todo tempo. Em particular, há um texto do Jota, de duas referências para mim. Doutoras Aline Andrade Silva e Sheila de Carvalho. Esse texto dialoga muito conosco, uma vez que ele fala da nossa mais alta corte de justiça, e estamos aqui na Casa da Cidadania e da Advocacia. Dividirei o título com vocês, minhas amigas, meus amigos, e recomendo fortemente a leitura. O título: STF e a diversidade racial. O que perdemos sem um ministro negro? Diversidade racial deve existir para ampliar o horizonte interpretativo do pacto civilizatório na Constituição. Essa foi uma das minhas fontes de pesquisa que eu recomendo fortemente a leitura. Outro texto que eu recomendo é da especialista em inclusão e diversidade, Ana Pavon, O papel dos aliados nos programas de diversidade e inclusão. E, ao final, eu recomendo a página do movimento Black Money na rede profissional LinkedIn, sob a liderança de Nina Silva. Eu acredito que estou quase explodindo o tempo aqui, mas eu encerro agradecendo a grande oportunidade, a luminosa oportunidade de estar aqui, e espero ter contribuído, e devolvo a palavra ao nosso mediador valoroso. Muito agradecida, Paulo. Muito obrigado, professora. Muito grato pelas palavras.
realmente nós não podemos, né, continuar fazendo as mesmas coisas esperando que os resultados sejam diferentes. Nós precisamos apostar em novas ações, em desenvolver novas capacidades e tentar, né, localizar aquilo que ainda nós não identificamos ou criar novas políticas para que possamos avançar. A doutora Rosana Rufino, no começo, né, falou sobre a questão do fechamento tanto dos direitos desde a abolição e perdura até hoje. E eu gostaria que ela pudesse complementar, né, como que nós poderíamos transformar a nossa realidade atual, né, para que não ocorra essas mesmas violações que vêm cometendo desde o período. Oi, Paulo. Eu acredito que é muito do que a professora Monique Cruz trouxe também na fala dela, de nós discutirmos, né, democracia, né, porque a gente fala que se os direitos são para todas as pessoas, né, e nós nem todos temos acesso aos direitos que nos são devidos, é porque a nossa democracia, né, o nosso sistema ou como ela está frágil, como ela disse, ou está em algum ponto falhando para que se combata todos os tipos de discriminação, de preconceito, de mazelas da nossa sociedade que provocam tantas desigualdades sociais. E, professora, muito obrigado. Eu também tenho uma questão aqui, uma questão sobre o encarceramento em massa e a questão do abolicionismo carcerário. Porque nós vemos muito falar sobre isso, a questão da punição, mas não temos somente entidades que são punitivas, né, que não são instituições de punição. Qual a relação que vocês acham sobre isso e realmente o encarceramento em massa? É para mim? Tá livre a pergunta, quem quiser responder, fique à vontade. Após a fala da doutora Rosana, eu gostaria de dividir algumas inquietações. Doutora Rosana, me permite? Primeiro eu preciso dizer que a relação que eu, Simone, tenho com o direito penal é muito tormentosa. Por que muito tormentosa? Ao mesmo tempo que o direito penal tem em mim a sua clientela preferida, ao mesmo tempo eu compreendo que algumas iniquidades que me atingem enquanto preta e mulher no Brasil encontram respostas nesse sistema. É uma ambiguidade que pesquisadoras e pesquisadores de direitos humanos já deflagraram, já perceberam. Ao mesmo tempo que o direito penal nos aniquila, ele também é buscado para criminalizar, para disciplinar todas as retiradas da nossa dignidade. E quando pensamos na movimentação dos movimentos negros em torno da inafianciabilidade e imprescritibilidade do crime de racismo lá no texto constitucional, nós verificamos esse movimento. E essa ambiguidade em torno desse mecanismo de controle social que é o direito penal. Da mesma maneira, quando estudamos os debates em torno da questão racial no texto originário da Constituição, e aí eu me socorro da brilhante dissertação da professora Natália Neres, que trata do movimento negro
e Assembleia Nacional Constituinte, nós verificamos que uma série de mecanismos de controle direcionados para a população negra foram objetos de debate e de demanda naqueles trabalhos, mas não restaram consolidados no texto aprovado. Havia, naquela ocasião, uma discussão sobre a unificação das polícias e um modelo de segurança pública calcado em cidadania. Não segurança pública pautada no modelo adversarial, ou mais ainda, numa reinvenção em período democrático do nosso passado inquisitorial. Havia também uma discussão sobre a formação dos corpos policiais e a necessidade de formação continuada, calcada em educação em direitos humanos e democracia. Havia também um outro ponto interessante, um modelo de segurança pública não militarizado, não calcado, mais uma vez, naquela lógica adversarial ou na lógica da guerra. Esses elementos fizeram parte das discussões da nossa Assembleia Nacional Constituinte e elementos trazidos pelo movimento negro, mas que, lamentavelmente, não foram esculpidos no nosso texto constitucional. E nisso, toda a nossa democracia se ressente. Porque por mais que pensemos, o nosso sistema é democrático, é garantista, vejam só, nós temos ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Mas temos na superfície, na forma, não temos na essência. A nossa essência ainda é autoritária, inquisitorial. Mais grave ainda, autoritária, inquisitorial e marcada por racismo de marca, por classismo, por sexismo. E nossos currículos, aí eu faço meu meia-culpa, lamentavelmente não tratam desse tema com o vigor e o engajamento que esse tema exige. Porque aqui na Casa da Cidadania e da Advocacia, nós estamos rememorando o nosso compromisso com democracia e direitos fundamentais. Mas que democracia? Que direitos fundamentais? Só na superfície? Só na promessa? Dividir inquietações, para variar, né? Eu queria tanto trazer respostas para esses temas, não consigo. Devolvo a palavra, Paulo. Muito agradecida. Agradeço as palavras, doutora Simone. A professora Luciana, não, perdão, a professora Monique Cruz estava comentando a questão sobre privilégios, né? E toda vez que eu tocava nesse tema, né, os grupos brancos sempre falam que é uma questão de mimimi, mas eu sempre vejo que é como se fosse uma ferida. Você vai falar na questão do privilégio, automaticamente a questão da representatividade não é tão importante. Professor Luiz Cruz, como a senhora vê essa relação da questão do privilégio? Se ela realmente fosse aplicada à população negra, como seria a nossa sociedade atual? Você diz da gente ter privilégio ou da gente disputar o privilégio?
Porque A gente, na verdade, ninguém tem esse privilégio. Na verdade, nós temos até igualitário. Porque, assim, a população negra em si, você já vê, até num lado comercial. Assim que você entra num estabelecimento comercial, você sabe quem é o negro e quem é o branco. Geralmente, o negro está sempre trabalhando, é sempre a linha de frente. Então, essas questões, o que impacta a sociedade. na verdade, tem muitos impactos, né? Especialmente por uma discussão que é bem complexa, densa e tensa, como diz a doutora Rafaela, que é a própria questão do colorismo, né? A gente vai sendo implicado na ideia de que alguém tem privilégio porque é mais claro ou porque, né, tem uma outra condição social. Mas é fato, aqui, não sei, acho que no Brasil inteiro tem uma piada, né? Você quer piada muito entre aspas, você quer saber quem é preto, você pergunta para a polícia, né? E aí a gente tem esse elemento que é extremamente importante, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio no sistema prisional aqui do Rio, e eu tinha cabelo alisado. Entre o início e o meio do estágio, eu cortei o cabelo, decidi voltar ao meu cabelo natural, inclusive não por uma posição política, mas por cansaço mesmo de ficar fazendo aquelas coisas no cabelo, né? Eu ainda tinha uma longa trajetória para refletir sobre essas questões na minha vida pessoal. Mas, enfim, a grande questão é, o único dia que eu decidi ir com cabelo natural para o estágio, eu saindo, né, do complexo de Bangu, no carro da psicóloga, que me dava sempre carona para ir embora, porque eram 25 minutos de caminhada só entre o presídio e a porta do complexo. E aí o carro dela é parado com 4 agentes prisionais, todos armados, apontando para ela, perguntando quem eu era. Quem é essa moça aí atrás? Quem é essa moça aí atrás? Então, a minha supervisora, que naquele momento, né, a gente sempre conversava sobre essa questão, ela dizia assim, mas você não é tão preta assim, né, tem sempre esse negócio, e naquele momento eu disse, olha aqui, né, eles sabem quem é o preto, eles sabem quem é. Então, essa questão dos privilégios, ela, para mim, ela é um dos pilares importantes que a gente vai ter que discutir, enfrentar e destruir no Brasil, né? E são dos pequenos privilégios, porque quando a gente fala da população branca pobre, no meu caso, por exemplo, que discuto violência estatal em favela, a população branca pobre ela sofre essa violência estatal. Mas os termos são sempre outros, né, dessa violência, justamente por esse privilégio que mesmo essa população branca pobre, moradora da favela, carrega a partir da questão, né, estruturalmente e racialmente determinada que a gente tem na sociedade. Mas eu queria comentar um pouco a questão do abolicionismo penal. Para mim, essa é uma discussão muito importante, né? Esse paradoxo em que a gente se encontra, ele precisa ser discutido, e eu fico muito feliz de aparecer o debate sobre, ainda que rapidamente, sobre abolicionismo penal, porque eu sou uma mulher negra abolicionista, e eu tenho me dedicado alguns anos a pensar sobre isso, não para fazer trabalhos acadêmicos, né? Mas pensando isso como prática de vida. Onde é que eu coloco essa reflexão para mim, enquanto mulher negra que sou alvo desse sistema? Né? E aí pensar como eu sou abolicionista e eu sou questionada pelos abolicionistas brancos de classe média, que eu não posso acionar, por exemplo, uma delegacia se eu for assaltada. Eu sou casada com um homem negro. Se ele for assaltado e não for lá registrar o assalto do documento dele, ele corre risco de ser preso como assaltante amanhã ou depois. Então, a gente tem uma série de questões que precisam ser pensadas quando a gente pensa sobre abolicionismo, e eu, como uma mulher negra, ativista, moradora de favela, apoiadora do movimento de mães e familiares, vou para o tribunal com essas mulheres para exigir responsabilização de quem assassinou seus filhos. É um longo caminho até a gente pensar que tipo de responsabilização é essa. Mas acho que pensar um bom caminho, aí eu vou com Angela Davis, só de não ter prisão já resolve grande parte dos nossos problemas, e a gente precisa refletir também esse abolicionismo que a gente discute a partir da nossa realidade, do nosso pé no chão, porque dizer assim, não vamos criminalizar o racismo, não vamos criminalizar a homofobia, enquanto isso os meninos estão sendo assassinados pela polícia com 5 anos de idade, com 10 anos de idade. Então a gente precisa refletir sobre isso, construir alternativas de responsabilização, construir alternativas também de reparação, né? A gente nunca foi reparado das violências que sofreu, precisamos pensar o abolicionismo também a partir dessa perspectiva de qual é a reparação que a gente dá. Doutora Juliana Sanches, essa semana, inclusive recomendo a quem puder assistir depois, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial fez um debate essa semana à tarde sobre abolicionismo penal, e a doutora Juliana Sanches dizia isso, né? Você vai para um tribunal numa situação de furto ou roubo, por exemplo,
você não tem sequer a preocupação com aquela pessoa que perdeu esse celular. Você tem a preocupação de encarcerar quem roubou esse celular, né? E isso para estupro, homicídio e outras coisas que eu acho que a gente vai precisar refletir. Desculpa, Paulo, falar tanto, mas esse é um tema que me mobiliza assim, fortemente, porque eu acho que quanto mais nós, pessoas negras, pensarmos sobre isso, mais a gente avança no sentido, né, da equidade, da reparação e de outros elementos que são fundamentais para nós. Professora Eu queria Monique, fazer Ai, Desculpa, a eu gente só fala queria... junto, mas Não, pode por falar. favor, professora Luciana, por favor. Eu só quero agradecer, porque a professora Monique contemplou o escopo da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, tanto no plano aqui da sessional, quanto no plano do Conselho Federal. Gratíssima. Mas, por favor, professora Luciana, não quero... Não, é só porque eu fiquei observando o comentário do Paulo, né? Como essa ideia de mimimi, ela ganha um contorno de uma categoria. Tem gente pesquisando sobre isso, né? Porque ultrapassa a gíria do senso comum e se torna efetivamente uma categoria de afirmação de autoritarismo, de uma espécie de um técnico autoritarismo, né? Então, é um dado muito forte de uma fissura, né, nessa nova democracia que ainda estava em construção, porque é um cala-boca, né? É uma consideração de que o que o outro está falando é um problema menor, né? Ou uma ideia de preguiça, né? Ou até mesmo uma visão negativa do processo de vitimização, né? Ou de vitimação, como se ser vítima fosse algo que a pessoa decide ser vítima, né? Como se ser vítima fosse algo negativo e não neutro. Se você é vítima é porque aconteceu alguma coisa, pronto, né? Então, né, necessariamente você tem uma construção aí de um discurso que vem da internet, né, e que tem a ver mesmo com uma reorganização da branquitude brasileira autoritária, né, para desclassificar, desconsiderar, né, essas demandas dos movimentos identitários, dos movimentos populares, né, dos movimentos das minorias, enfim. E aí eu fico muito intrigada, né, como é que a gente começou a incorporar isso. Eu nunca falei isso para ninguém, você está de mimimi, né? Mas é muito interessante ver como isso começa a entrar, né? A gente começa a internalizar esse padrão e às vezes eu fico pensando assim, talvez eu não vá falar determinado assunto porque alguma pessoa pode achar que eu estou de mimimi, sendo que isso é uma coisa absolutamente arbitrária, né? E construída a minha revelia, né? Então, e é realmente um movimento anti-empático também, né? Anti se colocar no lugar do outro. Enfim, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção, né? E que também é um esforço para desconsiderar a importância da gente debater raça, né? Da gente debater racismo, né? Em seus várias matrizes, suas várias formas de manifestação. Doutora Rafaela? Desculpa interromper, as contribuições estão riquíssimas. Eu só queria fazer uma parte quanto à fala da doutora Monique. Eu até fiz uma pergunta aqui no Q&A para vocês, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de outras pessoas a respeito. Quando a gente fala em colorismo, quando a gente fala em racismo, a gente lembra sempre da gente, porque a gente sofre isso mais. A gente acaba não debatendo, por vezes, como outras etnias que também são tidas nesse espectro de minorias e também sofrem racismo, como essas minorias são usadas para bater na gente. Esses dias eu estava conversando com amigos que são asiáticos, que estão em ambientes jurídicos, em como eles demoraram para se perceber racistas com eles mesmos, sendo racistas conosco. A gente ainda tem muitos e sérios problemas na discussão do colorismo, até porque o colorismo provoca na gente um ranço horrível. Afinal de contas, as pessoas que têm peles mais claras acabam sofrendo uma violência um pouco mais sutil, uma violência soft, uma diet, é quase um diet racismo. E isso acaba deixando a gente com ranço.
Porque o que aquela pessoa que tem a pele clara sofre não é nem 1/100º do que aquela pessoa que tem a pele extremamente retinta sofre. A gente não consegue debater isso. Se a gente não consegue debater o colorismo, como é que a gente vai conseguir debater com os asiáticos, por exemplo, o espectro da minoria positiva? Afinal de contas, eles acabam nos detestando porque eles são sempre comparados com os pretos no que tange minorias. O asiático é sempre o bom em matemática, é sempre o inteligentíssimo, é sempre o espertíssimo, é sempre esforçado, é sempre o que vai dar bem. Ao contrário daquele ali, o Luiz Mário, aquele é pretinho, aquele lá não vai fazer nada. Sempre tem essa comparação, sempre tem esse clima de competitividade. Eles acabam odiando as pessoas pretas por isso, e as pessoas pretas acabam odiando as pessoas asiáticas por isso. E a gente não conversa sobre, a gente não vê o quanto isso está sendo estimulado pelas pessoas brancas. A gente não gosta de falar que é coisa de branco. Mas... desculpem. Não foram os indianos que inventaram isso. Não foram os indianos que saíram de lá da Índia, navegaram o continente inteiro, navegaram a costa africana ali, desceram ali na África do Sul com aquele navio holandês, olharam bem para a cara do povo que estava ali e falaram: então, vocês são os pretos. Vocês vão ser ruins. A gente vai ser branco, tá? Não foram os japoneses, não foram os chineses, não foram os mongóis, não foram os filipinos, não foram eles que fizeram isso. Mas a gente vive nessa batalha. Como é que a gente começa essa conversa? A gente mal conseguiu entrar, a gente mal conseguiu sair dos discursos iniciais do colorismo. Como é que a gente começa como é que a gente fala oi para os povos asiáticos, para os povos árabes e para outros povos e fala: oi, vamos falar sobre esse racismo, sobre essa briga de galo que fizeram a gente ter? Porque a gente não tem que ter briga de galo. Como a gente faz isso? O que vocês enxergam? Rafaela, eu acho que pessoas asiáticas, pessoas indígenas servem tanto bem a esse discurso, discurso não, a política de embranquecimento da população negra, justamente por causa da população brasileira, por causa da cor, né, da pele, eles não têm pele retinta. Então, tem essa passabilidade que você disse, e também esse discurso do mimimi que a professora Luciana trouxe, né? Então, porque você fala, mas vocês vão falar da população negra, mas e os indígenas, mas e os asiáticos, né? Então, é uma estratégia de deslegitimar a luta antirracista. Né? Então, acho que a gente está num processo ainda de nos entendermos entre nós. Nós somos 56% da população, mais de 56%, mas só cerca de 10%, se não me engano, são pretos de pele retinta, são pretas, pessoas pretas, não pardas. Então, eu acho que antes da gente dialogar com pessoas orientais, os árabes, os indígenas, enfim, eu acho que nós, pretos e pardos, né, pele retinta e pele clara, sofremos as consequências do racismo, como bem colocou a professora Monique. Né? Você pode não saber se você é preto, mas os brancos sabem quem é preto e quem não é. Né? E você pode até, pessoas de pele clara, pode até acessar espaços com mais facilidade, mas vão sofrer os reflexos de racismo, talvez com menos violência, né? Mas nenhum de nós está lá nos espaços de poder, de decisão, tendo acesso à mobilidade social e econômica com a mesma facilidade que uma pessoa não negra. Realmente. Nós estamos indo agora para os instantes finais. Queria agradecer a presença de todos. Espero termos oportunidade, né, para discutirmos esses temas que discutimos hoje, porque são infinitamente grandes, né, as possibilidades, os pontos de vista. Eu agradeço a todos os presentes. Alguém tem alguma ponderação final para ser feita?
Vamos discutir abolicionismo penal, viu, pessoal da OAB de São Paulo. Não para dizer, não vamos prender, não vamos à delegacia, mas para discutir de fato, assim, com densidade e tensão. Eu acho que o recado aqui que eu deixo é que entender, quando a gente fala de privilégio, eu falei isso na minha fala, né? Privilégio não é luxo, nem riqueza, e nem que todas as pessoas brancas estão ocupando esses espaços de poder, né? Mas acho que a gente falou muito aqui, cada uma de nós abordou algum aspecto, né? Que pessoas não negras têm privilégios simplesmente pela cor da pele, né? Então é a hora dessas pessoas que reconhecem esses privilégios parar para pensar, né, se podem fazer o uso deles para mudar as estruturas da sociedade, para combater toda forma de preconceito e discriminação, para a redução das desigualdades sociais ou raciais, né? Ou se nós que acessamos direitos ou temos privilégios, vamos continuar sendo parte conivente, né, de um sistema que oprime minorias e coloca barreiras para que todos tenham igualdade de oportunidades. Rafaela? Vou para o meu tradicional coloquialismo. E gostaria de conversar com aqueles que estão aqui nos assistindo, tanto aqui no Zoom quanto lá no Facebook. Queria dizer para vocês que saber as letrinhas do Claudinho e Bochecha de cor não faz vocês antirracistas. Ter 2 amigos negros no prédio não faz vocês serem antirracistas. Usar o bonezinho para o lado, igual o Justin Bieber, que não é preto. Não sei se vocês receberam essa notificação, mas ele não é preto, ele não tem nada a ver com isso, tá? Não faz vocês antirracistas. Enfim, tomar parte nesse monte de estereótipos de privilégio que hoje foram discutidos, que é aquela coisa de se aproveitar e se apropriar bastante de culturas que não são suas, só para dizer que você é cool, que você está na moda, que você é o top dos tops, mas não fazer nada a respeito, nada disso te faz antirracista. Sabe o que te faz antirracista? Levantar daí, não nesse momento, pelo amor de Deus, fique em casa, usa máscara, lava a mão, tá? Nesse momento, não. Nesse momento, você fica quietinho, sossegado. Mas, o que te faz antirracista é levantar daí e fazer alguma coisa a respeito. Domingo, todos vocês tiveram chance de fazer alguma coisa a respeito. Vocês fizeram? No segundo turno, vocês vão ter mais uma chance de fazer alguma coisa a respeito. Onde tem segundo turno? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar no mais? Ou vocês vão, né, surgir e fazer a coisa acontecer? É isso. É sempre bom a gente discutir colorismos, é bom a gente discutir estereótipos, é bom a gente discutir arquétipos, é bom a gente entender como isso opera nas nossas relações e como isso faz a gente funcionar enquanto sociedade, para que a gente consiga mudar esse negócio. É bom a gente fazer essas discussões, mas não adianta você desligar o Zoom, ou fechar o Facebook e dar risada dos filmes do Mel Brooks sem entender o que ele estava criticando. Não adianta você dizer que gosta disso e daquilo, então por isso você não pode ser racista. Você nasceu racista. Você está nessa sociedade, você cresceu aqui, você é racista. Não adianta você discutir com a gente. Não adianta. Você é racista. Enfim. O que você vai fazer para mudar isso e deixar de ser? É essa a grande questão. Ficar no a mais não está respondendo a questão e não está ajudando a sua situação, inclusive. Quanto mais você discute, mais a gente acha que você é racista. Faça algo. Pare de discutir no Facebook. Pare de dizer que isso é mimimi. Faça algo. É isso. Muito obrigado. Eu convido agora a doutora Amarilis Costa para fazer o nosso encerramento. Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de escuta,
eu tive a oportunidade de conhecer e ouvir a professora Luciana Xavier num evento da UFABC. Foi uma ocasião muito especial, foi uma ocasião onde nós falamos sobre afrofuturismo e naquela ocasião eu tive a oportunidade de projetar outros futuros e outros espectros para além da triste realidade que o povo preto do Brasil vive. E aquele dia e aquela oportunidade me marcou muito, então eu esperei muito tempo para que esse encontro se repetisse, para que nós pudéssemos nos ver e especificamente para que eu pudesse ouvi-la aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, que é tão carente de olhares e construções teóricas, interdisciplinares, transdisciplinares e para além da dogmática e das caixinhas que o direito por vezes nos impõe. Então eu queria muito te agradecer, professora, dizer que para mim é uma honra, que eu fico bastante envaidecida em saber que a senhora esteve aqui na OAB através do convite da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, porque o seu trabalho ele é fabuloso. Gostaria também de agradecer à doutora Rosana Rufino, que é uma grande colega, que é uma pessoa que tem aí me ladeado em todas as atividades, construído reflexões importantíssimas, que coordena de maneira magistral a área da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, denominada Coordenadoria de Direito Antidiscriminatório, que também trabalha com arrojo, que faz uma gama de atividades, construções e reflexões que são de suma importância. Dizer que o trabalho que ela faz também à frente do Instituto da Advocacia Negra Brasileira é memorável e deve ser conhecido e reverenciado por todas e todos nós, pessoas interessadas em pensar as questões raciais, as questões de direito discriminatório. Mais uma vez, agradecer ao Dr. Paulo Carvalho, que é nosso colega, nosso fiel escudeiro da comissão e de outras tantas trincheiras na militância, num trabalho aguerrido também na esfera jurídica e judicial. Agradecer muito a colaboração, o empenho, o cuidado com que ele mediou e conduziu essa mesa de uma maneira com extrema delicadeza, com extrema atenção, trazendo grada quilomba, trazendo reflexões pertinentes. Eu fico sempre muito, muito feliz de poder dividir esses momentos, esses espaços com o meu querido amigo Paulo. Queria também agradecer a doutora Rafaela, que é a primeira e única co-presidente de comissão dessa OAB, co-preside várias comissões, estrutura pensamentos, reflexões e atividades em diversas searas aqui. Claro que eu também não posso deixar de lembrar da doutora Lázara, que também co-preside Igualdade Racial e Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, mas a Lázara é caçulinha nesse posto de co-presidente. A Rafaela aí é quem abriu esses caminhos e vem estruturando um trabalho também magistral à frente não só dessas, mas de várias comissões. Conheçam o trabalho da doutora Rafaela Reis. Doutora Simone Henrique, agradecer muito a sua colaboração, o seu empenho, as suas reflexões, a maneira bastante pungente com que a senhora teceu comentários, reflexões e compartilhou saberes nessa noite. Queria deixar aí o meu cumprimento e o meu agradecimento à Comissão Coirmã da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, dizer que essa comissão ela tem um trabalho extremamente necessário, uma condução brilhante que a senhora e a doutora Diva Zito fazem e tem obtido resultados que são bastante interessantes e que nos dão muito orgulho a olhos vistos. Eu reverencio a Comissão Coirmã, agradeço a participação nesse nosso Novembro Negro e digo à senhora que estejamos juntas e sejamos fortes. E, por último, eu queria agradecer aqui uma irmã de caminhada, Monique Cruz. A professora Monique e eu nos conhecemos já
há alguns anos. Eu posso dizer que nós construímos uma história de admiração mútua, uma história de parceria, uma história de conhecermos uma a outra, não só no aspecto acadêmico e profissional, mas também no aspecto profissional. Eu admiro muitíssimo a Monique, porque ela vive o que ela faz, então não há distanciamento, não há qualquer ruptura, qualquer cisão entre a persona da Monique, a acadêmica, e a professora Monique Cruz. Dizer que eu já mandei um WhatsApp para a professora Monique, nós vamos materializar um curso sobre abolicionismo penal, é um assunto também de muito interesse da minha parte. Quando eu construí a pesquisa Estado Antinegro na dissertação de mestrado, eu faço justamente essa reflexão do paralelo da criminalização do racismo, dentro de um sistema de justiça que serve para o encarceramento de pessoas negras, e como invariavelmente a banca, que é feita sempre para ganhar, faz com que a roda e as engrenagens não girem quando são os nossos algozes os julgados e nós estamos na posição de vítimas agora do fato típico do crime, né? Porque no sistema de justiça, haja o que houver, as pessoas pretas são vitimizadas, não importa o lado da mesa que você sente. E eu acho que o abolicionismo penal ele vem justamente tecer as reflexões e construir argumentos científicos, acadêmicos, mas também argumentos práticos de um remodelamento do projeto de sociedade, de um remodelamento do pacto social e também de uma desestruturação desse sistema que serve de fato para nos aniquilar, que serve de fato para expurgar os nossos corpos dessa sociedade e que nos afasta de um afrofuturo que seja frutífero, que seja grandioso, que seja importante para a manutenção da existência e da resistência de todas e cada uma de nós. Enfim, eu fiz questão de agradecê-las e agradecê-lo, Paulo, pessoalmente, individualmente, porque essa mesa é muito importante, é um dos temas centrais, no ano em que nós perdemos o menino João Pedro, no ano em que nós assistimos a crueldade do genocídio da população negra passando em 3 horários nos jornais, e mais uma vez também alimentando os veículos de comunicação com grana. É muito importante fazer história mais uma vez. É o primeiro Novembro Negro da OAB em mais de 80 anos, é a primeira vez que um assunto como esse é abordado da forma que foi nesse espaço. Então hoje fizemos história. Fiz questão de dizer nominalmente quem são as pessoas que construíram essa história no dia de hoje e agradecer com muito carinho, com muita delicadeza a presença e a parceria. A Rafaela acabou de falar, são 90 anos e não 80. Agradecer a parceria de todas e cada uma de vocês, eu já estou com a voz um pouco embargada, que hoje fizeram história, construíram ao nosso lado um primeiro Novembro Negro da OAB e falaram de assuntos que são centrais. Bom, é isso, sem mais delongas, me incumbe aqui fazer a formalidade de encerramento desse nosso encontro, com a costumeira gratidão, com os votos de saúde. Eu agradeço mais uma vez também a equipe técnica que nos assiste e encerro formalmente, então, a atividade de hoje. Um abraço.